E, Davi, eu entendi super. Eu acho que vocês vão ter uma boa oportunidade de falar isso quando a gente fala dos programas de vocês, que é logo a primeira pergunta, tá? E eu acho que talvez a gente então deixe essa última pergunta até para falar um pouquinho o que muda na dinâmica, enfim, não sei. Acho que mais nesse sentido. Thaís, você pode, por gentileza, colocar a sua empresa depois do seu nome, por favor? Posso? Me desculpa, eu achei que já tava. Imagina, não precisa pedir desculpa. Deixa eu. Tinha arrumado ontem. Ótimo, obrigado, Thaís. A gente espera mais 1 ou 2 minutinhos, né, Fê, para começar. O pessoal está entrando, a gente está acompanhando aqui. Já vou desejando as boas-vindas a todos. Isso. O pessoal nos ouve, João, só para confirmar? Sim, sim. Ok. Então eu vou começar. Senhores, sejam todos muito bem-vindos à mais nova série de webinários da Câmara Brasil-Alemanha. Essa série que a gente nomeou de HK Invest, a gente já vinha há um certo tempo pensando em fazer. Se a gente for olhar os últimos, talvez a última década, como pessoas físicas, o brasileiro vem investindo cada vez melhor. E eu acho que não tem por que não, nós da Câmara, com um know-how financeiro tão grande junto com os nossos parceiros, não surfarmos nessa onda também e, quem sabe, direcionar esse investimento às nossas empresas. Então, o nosso grande objetivo aqui hoje, desta vez nesse episódio sobre Venture Capital, é basicamente mostrar como que as nossas empresas estão investindo seu capital e como você pode se basear neles para se beneficiar disso. Então, não só Venture Capital, mas no futuro a gente vai falar de Private Equity, vai falar de Corporate Venture, vai falar de opções de investimentos para a empresa, sobre liberdade e autonomia de investimento em relação à matriz, enfim, a gente tem um projeto de uma série longa de episódios que tem como objetivo fazer a sua empresa investir melhor. E esse é o objetivo pelo qual a gente está aqui e faz questão que você participe com a gente. Se você não conhece essa série, se você por acaso recebeu esse e-mail compartilhado de alguém, entre em contato com a gente para a gente se cadastrar nesse e-mail, para você poder acompanhar todos os episódios e não perder nenhum, tá bom? A dinâmica aqui hoje vai ser muito simples. Eu vou passar a palavra agora para o Bruno Zarpelon, que é nosso diretor de inovação da própria Câmara, que se você está aqui nesse webinar, obviamente você se interessa pelo tema, então vale a pena ouvir o que ele tem para falar. Logo em seguida, o Bruno vai passar a palavra para o João, que é sócio responsável por Venture Capital do Tozini, mediador do evento, que vai apresentar os palestrantes e dar início ao webinar, tá bom? Bruno, por gentileza, faça as honras. Bom, João, primeiro, muito obrigado pelo convite para poder participar da abertura aqui com vocês. Para quem não me conhece, o João já apresentou, meu nome é Bruno Zarpelon, sou diretor aqui da área de inovação e tecnologia da Câmara Brasil-Alemanha. Vou compartilhar alguns slides com você, pessoal, para ficar um pouco mais fácil. Mas, bom, já dando início aqui, o Departamento de Inovação e Tecnologia é um departamento relativamente novo, perto da história da Câmara Brasil-Alemanha. Como vocês sabem, a Câmara Brasil-Alemanha tem mais de 100 anos de atuação. Esse departamento tem 8 anos de atuação. Vou ser bem rápido aqui. Mas eu gosto sempre de comentar que esse departamento ele conta com um conselho de inovação. É por meio desse conselho de inovação que a gente consegue estar sempre alinhado com as principais demandas de mercado, que as nossas atividades de fato tenham aderência aí, não só a demanda dessas grandes empresas que fazem parte desse comitê, mas também de toda a cadeia de valor que faz parte aí dessas grandes empresas. Vou falar um pouco rápido aqui para aproveitar o tempo, viu, gente? Aqui são só alguns números do nosso departamento de inovação. Vamos colocar aqui no slide alguns números que nos dão bastante orgulho. Acho que o principal número que eu queria mencionar aqui hoje está aqui em cima na tela. No ano passado, a gente foi eleito o quarto principal ecossistema de startups do Brasil pelo ranking da 100 Open Startups, que é um ranking que participa em mais de 8 mil startups.
Então, já falando um pouco para vocês, uma das nossas atuações muito forte é na área de startups. Sempre quando a gente fala de startups, a gente fala da conexão de startups com grandes empresas. Para isso, nós temos o nosso programa Startups Connected, por isso que é muito bom poder falar nesse primeiro webinar, nessa primeira edição dessa série aí de investimentos, e vai tratar sobre Venture Capital, porque tem tudo a ver com startups. Então, hoje o nosso programa de conexão com startups já acontece há 5 anos, a gente está agora rodando a 5ª edição, inclusive temos aqui algumas empresas patrocinadoras, não diretamente, né, mas empresas que fazem parte do grupo, como a BASF e a Siemens. Vou pular esse slide, falar um pouco das nossas atuações, e queria aí deixar um recado final só para vocês, que é o seguinte: na semana que vem vai acontecer o Congresso Brasil-Alemanha de Inovação, e tem 2 momentos que eu gostaria de frisar para vocês nesse congresso. Um momento vai ser um matchmaking com startups, que vai acontecer na tarde do dia 25 de setembro, inclusive está sendo realizado em parcerias com a 100 Open Startups. Nós estamos convidando todas as startups que já foram aceleradas pela Câmara Brasil-Alemanha, que são algumas dezenas, para se conectar com os participantes do evento. Então, esse é um momento muito legal, que vocês conseguem colocar um pouco na prática aí a questão de Venture Capital e dar esse primeiro passo. E outro bloco que eu gostaria de convidar vocês vai acontecer no dia 24 de setembro, e vai tratar exatamente sobre startups. O que aprendemos nos últimos anos, o que esperar para o futuro. Quando a gente fala de conexão com startups, esse movimento no Brasil já vem há uns 15 anos, no mundo há uns 20 anos. Então, o que a gente tem aí de lições aprendidas? A gente vai ter um grupo bem legal, eu vou ser o moderador desse painel. Nós vamos ter o pessoal da Mercedes Alemanha, que toca aí a startup Autobahn, é uma das principais iniciativas alemãs de conexão com startups. Nós temos também o pessoal da Next 47, que é um braço de investimentos da Siemens. Talvez até o pessoal da Siemens venha a comentar um pouco mais aqui depois. O Bruno Rondani, que é o fundador, né, do Open Startups, uma das principais iniciativas brasileiras. E o pessoal da Braskem. A Braskem, para quem não conhece, também é um super case relacionado a startups. Então, é um best practice interessante também para a gente seguir. E, pessoal, para encerrar, queria deixar só um presentinho para vocês. Então, quem quiser participar desse evento, participar do matchmaking com startups, ou participar desse painel sobre startups, é só entrar no Simpla, aqui é o site Inovação Brasil Alemanha, e usando esse código vocês vão ter um super desconto também para participar do evento. Bom, João, da minha parte é isso, eu agradeço novamente, e passo a palavra agora ao João Buzin, da Tosini Freire. João, a palavra é sua. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernanda. Obrigado, João, aí pela oportunidade. Estou honrado aqui de estar participando do primeiro, né, da série de eventos. Muito contente aqui. Tenho o prazer de estar com a Thaís e com o Davi, falando um pouquinho sobre Venture Capital, que é um tema que eu gosto bastante. Só falando um pouquinho aí brevemente sobre quem eu sou, o Tosini, enfim. Tosini é um escritório que é um dos grandes escritórios aí de São Paulo, um escritório full service. A gente tem presença aí em todos os principais centros de negócios no Brasil, começamos em São Paulo, enfim, mas temos presença aí em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, temos alguns escritórios dentro de São Paulo e temos um rep office lá em Nova York, né? E de uns anos para cá, eu acho que é interessante até o Bruno ter dado esse contexto, porque todo mundo, né, acho que começou a se preparar um pouco para essa questão da inovação já há alguns anos, né? No meu caso, especificamente, a nossa, vamos dizer, a prática teve origem, a gente começou com um grupo que era focado em investimentos alternativos, né? Eu sou aí um dos responsáveis por esse grupo de investimentos alternativos, que significa aí, eu sou com o nome de Private Equity Venture Capital, né? Daí, enfim, a gente foi vendo que o negócio tinha uma abrangência muito maior. E como um spin-off disso, a gente começou a sentir que tinha um potencial muito grande das empresas que estavam do outro lado da mesa dos nossos clientes, né? Quando a gente atendia aí nossos clientes da indústria de alternativos, a gente começou a ver uma possibilidade interessante aí de atender as investidas mesmo, né? E como é que a gente se adaptaria? Porque, obviamente, a gente é um escritório full service com um viés, vamos dizer, de atender grandes corporações, esse foi sempre o nosso modelo, e aí a gente buscou saber como que a gente faria para poder se adaptar, até mesmo em termos de FIIs, em termos do... Porque, assim, quando você olha fisicamente para o escritório assusta um pouco, porque é um escritório que é um prédio inteiro, enfim, daí o pessoal fala, pô, para sustentar essa estrutura toda, como é que eu vou
fazer, né? Assim, deve ser um lugar caro. Então, até um pouco para tirar esse estigma, né? A gente criou esse grupo, a gente se adaptou em termos de modelo de trabalho para as empresas aí potenciais investidas, né? E até olhando com viés um pouco de venture capitalists ourselves, né? De apostar aí nos negócios que teriam potencial de crescimento. Óbvio que sem nada muito heterodoxo, a gente cobra FII, não é que a gente toma participação, até porque tem uma questão de conflito importante aí quando você fala de prestação de serviços jurídicos. Mas a gente se adaptou e hoje a gente tem muito sucesso nisso. Aliás, hoje, até o nosso programa que a gente chama de Think Future, né, que até é uma brincadeira aí com o nome Tosini Freire, que é TF, as iniciais. O nosso programa tem 2 anos, né? A gente tem uma inovação de dentro para fora e de fora para dentro, né? A gente tem como característica uma autocrítica muito forte desde sempre, de saber o que poderia matar nosso negócio como advogado, né? E o que poderia haver de disrupção no nosso mercado. E a gente trouxe pessoas, tem o nosso diretor, inclusive, de inovação do escritório, que é o Vitor Fonseca, um cara super envolvido aí. E a gente começou a entrar nesse ecossistema, enfim, entrar como player mesmo e não só como prestador de serviços jurídicos. É muito mais vamos dizer, uma espécie de um think tank, um lugar onde as pessoas to go shop, vamos dizer assim. Quando a gente fala de inovação e venture capital, foi um pouco esse o nosso pitch, aí quando a gente resolveu entrar nesse universo. Já falei muito, então vou passar um pouco a palavra para a Thaís e depois para o Davi para se apresentarem. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada, João. Eu vou contar bem rapidamente o meu papel dentro da BASF. Então, eu sou a Thaís Périco, eu me juntei à BASF em 2018 e hoje eu estou na equipe de Venture Capital da BASF, né? A BASF tem desde 2001 a BVC, BASF Venture Capital, que é um braço focado em investir em startups. A BASF, ela tem 150 anos, é uma empresa química enorme, fatura aí na casa dos 50 bi de euro. E a gente percebeu que para se manter líder no nosso mercado pelos próximos 150 anos, a gente precisa focar também no crescimento sustentável, né? Não só sustentável no sentido de ambientalmente, socialmente sustentável, mas sustentável no sentido de continuar agregando valor aos nossos clientes. Então, a BASF Venture Capital, ela já investiu em mais de 50 startups. O nosso DNA é fazer investimento direto, principalmente co-investir. A gente entende que a gente consegue agregar muito valor como investidor estratégico para as startups. E a gente busca focar os nossos investimentos naquilo que está dentro do que a gente sabe fazer, que é a indústria química. Então, depois aí de quase 20 anos investindo, hoje a gente tem 3 grandes focos para investimento. A gente olha bastante em plataformas, em ecossistemas baseados em modelos digitais. A gente também olha para aquelas tecnologias que trazem novos modelos de negócio, inteligência artificial, aí englobando 3D printing, englobando, por exemplo, digital farming. E claro que a gente não vai deixar de lado novas químicas, né? Então, todos aqueles novos materiais que trazem uma maior performance, baterias, storage, né? Estoque de energia. Então, a BASF Venture Capital, ela hoje atua com foco nessas 3 áreas. A gente gosta muito de atuar ativamente dentro do ecossistema de inovação. Então, dentro aqui do Brasil, quando a gente começou a atuar há 2 anos atrás, a gente buscou nos conectar com todos os players do ecossistema, desde players como o João já comentou, advogados que atuam, até startups, até, por exemplo, a Câmara, que a gente tem uma relação super estreita já, startups, incubadoras, aceleradoras, porque quando a gente tem um ecossistema mais robusto, a gente tem um win-win, né? A gente entende que todo mundo ganha. Então,
Obrigada, João. Estou super contente de estar aqui hoje. Espero que todo mundo aproveite esse webinar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. E agora eu vou passar a palavra para o David se apresentar. Obrigado, Thaís. Bom dia. Obrigado pela câmera, pelo convite. Obrigado aos palestrantes e ao pessoal que nos assiste hoje. Meu nome é David Taff e eu represento no Brasil a Siemens Financial Services. A Siemens Financial Services vem a ser o banco da Siemens. A gente tem uns 30 bilhões de euros em ativos. Somos uma instituição financeira global. E eu trabalho na área de private equity. A gente faz investimentos, principalmente em clientes da Siemens. Talvez vocês tenham ouvido do primeiro investimento que a gente fez no Brasil, que foi em 2018, no Porto de Açu, numa termoelétrica a gás natural, ciclo combinado de 1,3 gigas, se chama Gás Natural Açu. E isso tem sido a cara dos investimentos da Siemens Private Equity ao longo do tempo. A gente fez muitos investimentos em eólicas offshore. Mas antes de entrar nisso, desculpem, esqueci de me apresentar. Eu venho do mundo financeiro, venho do mundo de banco de investimentos. Iniciei minha carreira em Nova York, trabalhei no Bear Stearns, no ABN AMRO, no Santander, no Credit Suisse como analista de investimentos, e eu trabalho com investimentos na América Latina, aliás, desde a implementação do Plano Real. Desde que eu cheguei no Brasil em 2005, finalzinho de 2005, eu entrei no mundo de energia. Já tive passagem como empreendedor, como desenvolvedor de projetos aqui no Brasil. Também tive minha passagem como empreendedor, uma startup, também aqui no Brasil. Estou na Siemens há 3 anos. E finalizando, sobre a Siemens Financial Services, o que ela sempre fez foi investir em clientes da Siemens, ou seja, você compra equipamento da Siemens, garante uma exclusividade, a gente entra na composição societária com uma participação. A partir de 2019, aqui no Brasil, a gente inovou, fazendo pela primeira vez, quebramos esse paradigma e investimos numa empresa de armazenamento de baterias, que eu falarei um pouco mais, iniciada por ex-executivos da Tesla. Iniciamos um novo programa de investimento em startups, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E acho que eu paro por aí, Thaís e João. Obrigado, Davi. Obrigado, Thaís. Bom, gente, só para explicar um pouquinho a dinâmica, como a gente tem um público que é bastante heterogêneo, vamos dizer assim, então a ideia é eu passar aqui rapidamente com uma breve introdução de onde que a gente veio para chegar em BASF e Siemens fazendo Venture Capital, Private Equity Venture Capital, e da onde que a gente emprestou essa lógica, né? Então, acho que é um pouco um pano de fundo. Vou fazer uma apresentação aqui muito breve. A ideia é efetivamente passar pelos slides só para dar contexto para o que a gente vai discutir aqui no nosso painel. E, obviamente, esse material depois vai ficar à disposição de todo mundo aqui que está participando. Não vou entrar ali, vocês vão ver que tem uns conceitinhos, tipo, o que é investidor profissional, o que é investidor qualificado e tal. Então, eu não vou ficar repetindo o que tem a norma aqui brasileira, né, sobre essa parte de estruturação quando a gente fala de investimentos alternativos. Então, basicamente, eu vou passar ali, mais para ter uma referência mesmo para vocês, pessoal. Isso vai estar à disposição de todo mundo. E, assim, fiquem à vontade para fazer perguntas. Já estou vendo aqui que apareceu uma perguntinha. Na verdade, foi um comentário. Mas, enfim, fiquem à vontade para fazer perguntas aí durante tanto a apresentação, que eu vou fazer agora, quanto com relação ao painel, tá? Quando a gente entrar mais no debate aí, Thaís, Davi e eu, falando um pouquinho mais sobre as nossas experiências, né? Na verdade, eu perguntando sobre as experiências dos dois. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a apresentação.
Deixa eu só ver aqui. Consegue... Bom, todo mundo vendo a apresentação? Davi, Thaís, conseguem ver? Bruno, Perfeito, João. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Acho que toda essa lógica de investimento em venture capital, especialmente quando a gente fala de grandes corporações, né? Isso veio, vamos dizer, num momento ali, acho que início dos anos 2000, vamos dizer assim, com uma quebra um pouco do paradigma do que é inovar para as grandes corporações, né? A gente sempre tinha a premissa de que esses grandes grupos do tipo BASF, própria Siemens, outros que o Bruno mencionou aqui no começo, também, e muito interessante, muitas empresas, inclusive de origem alemã, né, assim, que tiveram a sua origem na Europa, de alguma forma, esses grandes grupos aí centenários, vamos dizer assim, tem também alguma experiência também americana, né, General Electric, esses grandes grupos aí que sempre tiveram um viés muito atrelado à inovação, à tecnologia, a gerar soluções, vamos dizer assim, eles se consolidaram, né, e sempre tiveram aquela capacidade, tanto financeira quanto de atratividade por causa da placa, vamos dizer assim, de trazer os grandes talentos e investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, sempre foi uma posição em que você tinha, e vamos lembrar, né, pessoal, a gente não tinha antes disso tudo, antes do momento que a gente vive hoje, a gente não tinha internet, né, que foi um negócio que começou a ser democratizado aí na década de 90, né, então a gente não tinha essa disseminação, não tinha aquela bolha do .com que a gente teve nos anos 2000, né, no começo dos anos 2000. Então você tinha uma forma de inovar que era muito de inovação que a gente chama de inovação fechada, que era de dentro desses grandes grupos para fora. Você criava soluções, você era a fonte das soluções para as pessoas. Então, assim, as pessoas, quando você pensava em Siemens, quando você pensava em BASF, você pensava, essa empresa vai criar alguma solução. Então, assim, e depois disso, quando a gente teve internet, quando a gente começou a ter esse modelo de obsolescência até constante de algumas tecnologias e algumas soluções, as empresas precisaram renovar, inclusive, ou repensar como que elas trabalham a inovação. E aí que a gente tem a questão da inovação aberta, né? Olhar para fora, olhar soluções que estão aí disponíveis no mercado. E da onde que se pega essa lógica, né? Quando a gente olha de onde eu vou investir em coisas que podem ser interessantes, o que pode ser a nova tendência, vamos dizer assim, quem sempre fez muito isso, e acho que desde a década de 40, é o que a gente chama de indústria de alternativos, né? Indústria de private equity, venture capital, que tomou corpo, vamos dizer assim, mais sério, né? Barbarians at the Gate, que a gente lê lá o livro que fala sobre a experiência do KKR com a Nabisco, que tomou forma ali na década de 80, mesmo 70 e 80, com o Merchant Bank mesmo. É uma lógica muito de você investir em tendências com o objetivo de ter um retorno, né? Porque você pega uma rota de crescimento e você paga um retorno ali para os teus cotistas com base numa tendência, em um investimento que num primeiro momento, ilíquido, né? Então, assim, você aposta numa tendência. E eu acho que, assim, o que foi muito interessante das grandes corporações foi que elas pegaram essa lógica e trouxeram para dentro. Então, assim, acho que um pouquinho dessa apresentação que eu vou passar aqui, pessoal, aí tem uma agendinha, né? Acho que explicando mais ou menos o que é a indústria de Private Equity Venture Capital, eu já falei aqui um pouquinho, acho que, enfim, até um pouco demais. Daí falando o que é o Private Equity, que todo mundo quando pensa, né, em alternativos, a primeira palavra que vem à cabeça, né, quando a gente fala de investimento líquido, é Private Equity, né, que é capital privado, e daí você tem outro que é um componente que, vamos dizer, uma espécie de um desdobramento, que seria o Venture Capital, que tem um componente de risco maior. Aí eu vou falar um pouquinho sobre setores-alvo, como que a gente teve essa experiência no Brasil, como que isso entrou aqui. Acho que muito, assim, a gente tem aí players que estão no mercado já desde a década de 80 também, com esse viés de investimento em ativos e líquidos, como a CRP, por exemplo, que é a Companhia Rio Grandense de Participações, que eles estão há um tempão já no Brasil fazendo, vamos dizer, um dos pioneiros aí em Private Equity, mas você tem essa coisa mais tomando forma, de gente vindo para o Brasil, quando a gente teve a abertura, né, do Brasil na década de 90,
com as privatizações, etc. Você teve aí grandes players como a Advent, por exemplo, vindo participar desses momentos aí que a gente teve de privatização e importando muito dessa lógica desses grandes centros como Inglaterra e Estados Unidos nessa prática de investimento em ativos e líquidos, né? Daí eu vou falar um pouquinho também como que a gente chega no Corporate Venture e inovação aberta e quais são os objetivos dessa prática, por que as grandes corporações se preocuparam, e aí acho que a gente tem um universo gigantesco, porque as preocupações podem ser das mais diversas ordens aí que levam uma grande corporação a fazer Corporate Venture. Daí tem as formas, né? Enfim, como é que a gente tem esses programas, e aí acho que também vamos querer ouvir um pouquinho a Thaís e o Davi falando um pouquinho sobre como é que eles implementaram os programas, até um pouquinho mais estrutural. A Thaís já falou um pouquinho, o Davi também no começo, mas acho que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. E aí a gente tem as formas aí um pouquinho entrando na minha praia, que é o que a gente tem, que como que você faz esses investimentos, né? Se é mútuo conversível, se você faz um M&A direto fazendo investimento, tem parcerias que muitas vezes são possíveis de serem feitas aí também para testar as ferramentas, enfim. Então, acho que é um pouco esse o objetivo. Bom, basicamente, o que é a indústria de Private Equity Venture Capital? É um termo aí normalmente para empregado para fundo ou grupo de fundo, né, que investe em empresas que não são listadas, né, em mercado. Você não tem aquela marcação imediata a mercado, né? Quando a gente tem, por exemplo, aí agora que a gente está vendo toda essa onda de IPOs, né, que o Brasil voltou, parece que a gente está vivendo um pouquinho de 2007 de novo aqui, acho que está um pouquinho mais pegada, vamos dizer assim, um pouco mais seletivo e com mais qualidade. Mas não, é diferente um pouco. Você não consegue aquela coisa que você é um investidor, você vai botar o teu dinheiro ali para trabalhar e você olha todo dia ali no mercado como é que está. Não. A lógica do Private Equity Venture Capital é você investir, como eu falei no começo, em tendência. Então, para que você tenha uma tendência sendo testada e se provando como uma tendência, isso demanda tempo, né? Então, o ideal é que se faça o investimento ali no ativo enquanto ele é um ativo ilíquido, vamos dizer assim, né? E aí você tem vários estágios que você faz, né? Esses investimentos, desde o comecinho, quando a gente está falando de uma startup, enfim. E o objetivo principal, quando a gente fala em Private Equity Venture Capital puro, né? A gente está falando em um investimento que é para pagar retorno para os cotistas dos fundos, né? A gente está dizendo que ali um objetivo é você gerar retorno, né? Então, como a gente faz, por exemplo, investimento, a gente fazia, né? Porque acho que agora com essa Selic do jeito que está, que nem a gente aqui, brasileiro, tem essa coisa de poupador de fundo CDI, né? Você tem um pouco isso, só que, claro, para você poder investir, você tem um componente, quando você está falando de investimento em líquido, você tem um componente de risco muito grande, né? Então, assim, quando você fala, especialmente em venture capital, em private equity, você tem que saber do que você está fazendo, você tem que ter algum conhecimento, vamos dizer, técnico sobre investimento, né? Então, aí, normalmente, esses investidores são o que a gente chama de limited partners, né? Que são os clientes dos gestores aí de private equity venture capital, para quem se paga o retorno, vamos dizer assim. A gente tem family office, tem fundo soberano, fundo de pensão, que fundo de pensão, inclusive, até para você bater meta atuarial, fundo de pensão precisa procurar alternativas aí para cobertura, né, dessa meta, vamos dizer assim. Você tem, nos Estados Unidos, você tem seguradora que investe bastante. Aqui no Brasil a gente ainda não tem tanto essa modalidade. Você tem as endowments, que são as universidades, que até pelo viés de pesquisa e desenvolvimento, então você também acaba tendo uma compreensão dessa lógica. O ecossistema é muito mais complexo que isso, tá, gente? Então, assim, eu estou falando aqui investimento de forma mais abrangente, né? Porque você tem várias formas de investir na indústria, né? Você pode simplesmente ser ali uma incubadora, uma aceleradora, você participa do processo de desenvolvimento de uma empresa de alguma forma, né? E isso a gente enxerga como um investimento, vamos dizer assim, né? E aí o pessoal normalmente, como eu já falei antes, todo mundo fala, bom, é private equity e etc. Esse é o termo que eu conheço, mas o private equity é a raiz de várias outras, vamos dizer, modalidades de que a gente tem investimento alternativo. E aqui eu vou só tocar para a gente chegar, inclusive, no que é venture capital e corporate venture, né? Mas a gente tem várias outras modalidades de investimento alternativo
dentro dessa lógica. Inclusive, quando a gente fala de investimento em infraestrutura, investimento em real estate, inclusive quando você tem ativos imobiliários, que são investimentos alternativos, mas você tem uma lógica que ela é emprestada do private equity, mas você tem investidores que eles têm outro perfil, você tem vamos dizer, uma perspectiva de retorno diferente, um prazo, por exemplo, em infraestrutura você tem, enquanto no private equity, a gente está falando aí de 5 anos, venture capital de uns 10 anos mais ou menos de maturação para você pagar retorno, em infraestrutura, por exemplo, a gente muitas vezes está falando em 20, 30 anos, investimentos de longo prazo, que às vezes até muito atrelados a serviços concedidos, né? Que acho que o Davi conhece bem esse universo aí até pelo viés dele de energia, né? Então, acho que talvez até, Davi, você puder depois contar um pouquinho dessa tua experiência, acho que é interessante também aí, mais para o pessoal saber, como curiosidade, quais são as diversas aplicações que a gente tem aí de alternativos, né? Bom, aqui daí eu falo um pouquinho o que é o private equity, né? Acho que a gente já falou aqui, o private equity per se, vamos dizer assim, é a prática que você investe já em empresas que estão num estágio aí de evolução um pouquinho mais avançado, né? A gente diz que elas já estão num estágio de crescimento que ela, enfim, já tem, vamos dizer, controles contábeis e financeiros já mais sofisticados, já tem geração de receita, já tem cliente com uma certa recorrência, já é um negócio que tem vamos dizer, uma atração no mercado e um posicionamento mesmo com o business. E eu costumo dizer que muitas vezes assim a gente até agora muito melhor até com esse mercado do jeito que está, eu posso falar isso com mais facilidade. A gente fala que essas empresas do private equity são aquele estágio até um pouquinho o que precede o IPO, para a empresa se tornar aquela empresa listada, aquele negócio que a gente costuma ver, por exemplo, uma BASF, uma Siemens, né? Enfim, que você consegue comprar lá os papéis dessa empresa na Bolsa de Valores, né? Então, acho que é um estágiozinho antes disso acontecer, normalmente quando o private equity gosta de entrar, né? Então, assim, a gente tem só alguns exemplos de players que a gente tem no mercado que são gestores de private equity, né? A gente tem aí a Advent International, que é uma companhia dos Estados Unidos, acho que, se não me engano, começou em Boston. Enfim, eles têm já bastante experiência, um fundo com track record comprovado aí no mundo todo. Tem alguns investimentos interessantes aqui no Brasil, Cataratas, tem International Milk Company, entre alguns outros. Tem a Carlyle, que também é muito parecido aqui com a Advent também, ganhou corpo aí muito na década de 70, 80, fizeram investimentos aqui no Brasil também, como a gente tem a Tokstok, ReHap, enfim, alguns desses investimentos aí muito focada no Brasil, pelo menos, em retail. Acho que a aposta deles era muito no tamanho do mercado, né? Ainda tem uma Blackstone, inclusive, bem abrangente dentro do que eles fazem. No Brasil, eles têm uma parceria aí com o Pátria, que é outra casa também de private equity aí brasileira com uma reputação muito forte, um track record muito testado também. E a gente tem alguns outros, aí os brasileiros, né? Falando a Axon também, que super ativa, já estão aí, acho que, se não me engano, no fundo 3 deles. Temos 20 partners também que tem um perfil também já um pouco mais abrangente, que não é só private equity, eles fazem várias outras classes de ativos. Aí também, falando um pouquinho mais de internacionais, tem KKR, o Arbor Pincus, TPG, que inclusive tem um viés aí de energia, especialmente aqui no Brasil, CVC Capital, enfim, Permira. Esses são os players. Aí depois vocês vão poder ver isso aí no material, que esse slide vai circular. E aí o Venture Capital, que é um estágiozinho já, aí quando a companhia, vamos dizer, quando as empresas estão no estágio, e é um delta muito grande aí quando a gente fala em Venture Capital, um universo, você tem desde empresa que está começando sem balanço, às vezes sem contrato social, sem nada, até empresa aí que está em vias de virar a chavinha para o que seria o interesse aí de um private equity, né? Então, assim, muitas vezes o Venture Capital, a turma faz o investimento já esperando deixar aquela empresa sexy, vamos dizer assim, para o investimento por um private equity ou para um estratégico, mas assim, tem até esse, vamos dizer, esse step up que você passa aí para um private equity também, né? E assim, no Brasil a gente começou, inclusive, quando a gente falou da primeira, vamos dizer, do primeiro modelo de regulamentação que a CVM trouxe até para
fomentar investimentos no Brasil em ativos alternativos, a gente tinha a criação lá em 94 do Fundo de Investimento em Empresas Emergentes, né, que era muito... E aí depois, inclusive, foi bem interessante porque essa instrução, que é a 209, né, que hoje foi substituída e unificada com a 391, que virou a 578, que a gente tem que é regulamentação que trata de fundos de investimento em participações, essa foi a primeira experiência que a gente teve aí de estimular e fomentar, né, que você tinha um arcabouço fiscal que trazia uma vantagem aí de ganho de capital para você poder diferir o ganho, né, para você poder continuar investindo em empresas, os investidores continuarem investindo em empresas no Brasil. Esse foi o primeiro modelo que a gente teve, que daí passou a ser muito associado ao fundo de Venture Capital, era o FIE, que a gente tinha lá atrás, né? Isso foi a primeira experiência que a gente teve em termos de regulamentação no Brasil, né? E esses fundos, eles estimulam muito o desenvolvimento de novas ideias, sempre tem um viés até um pouco, acho que talvez até mais disruptivo, você está sempre... Aí é onde a gente tem que pensar sempre muito fora da caixa, né? E acho que alguns exemplos que a gente tem, especialmente aqui no Brasil, a gente tem Perform Investimentos, Bossa Nova, tem o Investitec, que hoje, inclusive, estão virando a chavinha aí mais para ser uma casa que tem estratégias mais diversificadas do que somente Venture Capital, Headpoint, Astela, SP Ventures, aí fora, quando a gente fala Vale do Silício, por exemplo, todas essas empresas que investiram em tecnologia lá na década de 70, 80, né? A gente está falando de Sequoia, todos esses que cresceram lá no Vale do Silício, embora a gente tenha isso, vamos dizer, espalhado nos Estados Unidos inteiro, hoje esse conceito de Venture Capital, né? Você tem a Sequoia, tem a Bertrand Capital, você tem algumas casas aí bem focadas mesmo, tem a AKKR, que é uma espécie de uma JV entre a Accel e o KKR, que são dois gigantes aí da indústria de alternativos, eles resolveram fazer um bracinho aí muito mais para investimento em inovação. Então você tem, e é um perfil que é muito mais de longo prazo, vamos dizer assim, você investe na empresa num estágio muito mais inicial, e aí visando, óbvio, você tem um componente de risco muito maior, até a gente brinca, fala que de 10 empresas que forem investidas por um Venture Capital, você tem 7 que vão dar errado, 2 que vão sair no break-even e uma que vai ser o unicórnio do portfólio que vai pagar o retorno por todas, né? Então, acho que é até importante falar um pouquinho, tocar um pouco nesse ponto, gente, que a gente tem o modelo brasileiro, vamos dizer assim, de Private Equity Venture Capital, ele é um modelo que, em geral, quando a gente fala, inclusive, sobre esses fundos, você tem os investidores, eles investem na tese. Claro que você tem um componente de sofisticação maior, você tem alguns fundos aí que estão fazendo deal by deal, né, que a gente fala, mas assim, em geral, você tem uma estratégia que, vai lá, o gestor cria uma tese de investimentos para um determinado setor ou para uma determinada ideia, você tem muitos, inclusive aqui no Brasil, muitos gestores focados em o que a gente chama de middle market, né, que você tem a tese focada no estágio de investimento daquela empresa, das empresas aqui que tem no ecossistema, que a gente tem vamos dizer, um mercado muito fragmentado, com muitos negócios ainda detidos por famílias. Então, você tem muitos desses fundos de private equity focados nisso, né? Então, você tem essa tese e aí muito estruturados em, vamos dizer, que a gente chama de condomínio fechado, que, em geral, você vai investir naquela tese, vai ter um pool ali de investidores que vai ficar ao longo da vida daquele fundo até que se pague o retorno. Claro que você amortiza, às vezes, ali no meio do caminho, mas a ideia é que você pague o retorno para os investidores ao final da vida. Por isso que eu falei dessa questão de 10 empresas do portfólio que uma vai pagar o retorno por todas. Nos Estados Unidos e Inglaterra, você já tem modelos muito mais sofisticados, com regra de clawback, você tem, às vezes, o que a gente chama de opt-in, opt-out, né, que são fundos que você tem investidores institucionais e investidores profissionais, que muitas vezes o cara está investindo ali numa coisa que ele está investindo com aquele gestor e ele fala, bom, mas esse investimento eu não vou querer fazer. Então, daí o gestor capta recursos de alguns investidores da base, paga retorno atrelado àquele investimento. Então, você tem um nível de sofisticação muito maior, que acho que daí a gente deixa para entrar nos próximos episódios aqui dos webinários aqui da Câmara para falar um pouquinho disso, né?
Então, acho que a ideia era um pouco dar esse panorama, e aqui tem um pouco dos setores que despertam mais interesse no Brasil, óbvio que a gente vai entrar nisso também, especialmente aí dentro da lógica do CVC, aqui que a gente vai falar um pouco, ele tem um nível de restrição maior, vamos dizer, dentro do que BASF e Siemens fazem, porque tem que ter alguma aderência ao que é o negócio da grande corporação, mas aqui, só para dar um pouco de panorama, é claro que isso aqui também deve mudar um pouquinho aqui depois dessa crise que a gente está enfrentando, a gente está colocando ali turismo, tem bens de consumo, enfim, tudo que normalmente vinham os private equities e venture capitals brasileiros e quem tem, vamos dizer, atuação no Brasil vinham olhando quando a gente fala de Brasil especificamente. Aí aqui eu já falei um pouquinho sobre o que é a experiência brasileira, né, que a gente tem aí a figura do FIP, que é um instrumento que é regulado e que ele dá uma série de vantagens para os investidores, sendo uma delas essa questão de você poder diferir ganho de capital, né, que é a instrução 578 e a 579, que trata um pouco que a 579 trata muito mais de como é feita a marcação, a parte financeira e o que você precisa de requisito para ser uma entidade de investimento, né, como é o FIP. E aí depois vocês vão ver nesse material, aqui eu coloquei também um pouquinho falando do que é esse arcabouço legal e regulatório, tem também a autorregulação, tem um papel importante das associações dentro desse ecossistema, que é a BVCAP e a Ambima. A BVCAP é a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, e tem a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e Capitais. E elas fizeram um código de autorregulação de melhores práticas, né? Porque, inclusive, a gente tinha, vamos dizer, uma espécie de um desvirtuamento, até por esse mecanismo que viabiliza uma vantagem fiscal muito grande. A gente teve o FIP aí utilizado, o FIP e FIEE, em alguns casos até para outros tipos de planejamento, né, fiscal, vamos dizer. Então, tinha gente, inclusive, assim, negócios familiares que as pessoas criavam lá até para planejamento sucessório, você criava um FIP ali que você sabia que você não ia pagar ganho de capital dependendo dos investimentos que você fosse fazer ao longo da vida. Então, acho que a ideia muito desse código de autorregulação foi até trazer um pouco dessas melhores práticas para também criar um discrimen do que a gente tem de FIPs efetivamente, que são voltados para a indústria de private equity venture capital, e o que são esses FIPs patrimoniais. Até porque isso depois, e a gente vai entrar, podemos ter uma oportunidade boa até para falar um pouquinho mais disso, tem até uma questão fiscal importante com essa mudança da 578 e a 579, essas mudanças que essas instruções CVM trouxeram aí recentemente, até para que o fisco possa fazer a separação efetiva do que você está usando ali de substância mesmo como entidade de investimento e por isso pode gozar do benefício e que você está fazendo justamente só para poder ter um planejamento fiscal. Então, isso é uma coisa que tem sido analisada aí, de certa forma, até com cuidado, né? Lógico que muito, inclusive, até uma das coisas que a gente tem discutido é que isso ainda vale como entidade de investimento, até esse mecanismo é importante, até para quem faz corporate venture, isso é uma das brigas que a gente tem, porque você tem um outro viés, né? E como que a gente faz essa separação para fins fiscais, quando a gente está falando de investimentos feitos por grandes corporações em que a gente chama de inovação aberta. E aí, aí tem quem é o público-alvo, que eu já falei um pouquinho aqui, né, dos requisitos que você tem que ter para poder investir em private equity venture capital, tanto no Brasil como fora. E aqui um pouco do modelinho do que a gente tem de estrutura típica, bem simples, tá, gente? Aqui eu não entrei, você tem estruturas muito mais sofisticadas, quando você olha especialmente para cima, tem toda uma questão até de planejamento de quando você fala de paraíso fiscal, onde que eu boto a minha estrutura, o que é um fundo, onde eu vou... Você tem que olhar a jurisdição do cliente, da gestora brasileira, enfim, tem uma série de coisas que tem que ser levadas em consideração. Então, aqui a gente fez uma estruturinha bem simples, só para poder ilustrar mais ou menos como é que é aqui no Brasil, né? Então, aqui, agora entrando, vamos dizer, no nosso tema de hoje, bem rapidamente, o que é o Corporate Venture e Inovação Aberta. Basicamente, as grandes corporações, como eu já tinha dito lá no começo, pegaram de empréstimo a lógica dessa indústria de ativos alternativos para desenvolver novos produtos, tecnologias e outros mercados. Ou seja, é inovação aberta. Você abre a sua cabeça para trazer novas ideias para dentro, né? Então, você não tem mais aquele conceito do retenção de talentos para pesquisa e desenvolvimento, e sim uma coisa de você olhar o que o pessoal está fazendo, que acho que é muito dentro dessa questão que a gente teve
especialmente quando a gente fala da internet. Você tem empresas como a Apple, como a Microsoft, eles já tinham esse programa, vamos dizer assim, até é interessante a ideia do mouse, quando você fala da Apple, como que o mouse foi trazido para dentro da Apple, né? Que era um negócio que até tinha um preconceito, acho que não sei se era HP ou IBM, era uma dessas grandes empresas a Xerox, perdão, que foi uma menina um grupo, era uma menina, uma moça muito especializada em engenharia, tinha desenvolvido um cursor que você conseguia olhar na tela, uma espécie, quase como se fosse o que a gente tem hoje, que a gente chama de Internet of Things, né? Que você tem o cursor dentro da tela e aí você teve lá o Steve Jobs conheceu aquela ideia, a Xerox tinha esnobado e eles trouxeram para dentro, né? Então, basicamente, é um pouco esse conceito, tem um pouco essa lógica e às vezes você também tem grandes corporações que também olham para a inovação aberta como uma forma até de robustecer retorno, não só necessariamente tem que ter aderência ao que é o core business da grande corporação, né? Óbvio que aqui a gente está falando de BASF e Siemens, imagino que, até como o David já falou no começo, da parte das Siemens, tem que ter um fit com o que é o negócio das Siemens e da BASF, imagino que também, né, Thaís? Então, mas eu acho que esse é um pouco o objetivo quando a gente fala de Corporate Venture e inovação. E você tem várias formas de fazer esses programas de Open Innovation, você tem, inclusive, o que significa investir nisso, né? Então, aí você tem a criação de um ecossistema que é super complexo, que acho que a Thaís já falou um pouquinho disso, inclusive, no começo. E aí você tem várias formas de fazer esses investimentos, né? Você tem concursos, que é o que a gente chama até dos eventos, aí os hackathons que a gente fala. Você tem a densidade, que a gente fala de ideias, né? Que você cria os espaços de trabalho conjunto, que são os coworkings. Inclusive, a gente, só fazendo um jabazinho aqui do Tozini, a gente tem aí espaço em alguns dos principais centros de densidade, que a gente fala de inovação. A gente tem um espaço lá no Agtech Garage, em Piracicaba, que é um espaço bem focado em agribusiness, e a gente, em Agtech, agribusiness em geral. A gente tem também 2 espaços aqui em São Paulo. Também falar em espaço, né, agora, gente, com essa coisa da Covid, mas vai voltar. Enfim, a gente tem essa questão aí de você estar próximo da inovação. Então, isso é muito importante, né? Você estar próximo, você trocar ideias, ver qual é o nível de complementariedade. Então, essa questão da densidade tem bastante relevância quando a gente fala do programa de Open Innovation, né? Daí, você tem várias formas de investir. Você pode testar via parceria ou joint venture. A grande corporação ela pode olhar um determinado negócio, um time mesmo internamente, falar, bom, esse time aqui eu quero apostar e de repente eu faço um spin-off para isso aqui não está tão dentro do meu core business, do meu balanço, e até para criar um branding diferente para aquilo, que pode eventualmente mudar meu negócio. Você tem formas até para isolamento de risco, quando a gente fala, você tem uma confiança naquela ideia, mas você não sabe até que ponto que aquilo pode trazer problemas para dentro do teu core business, então você faz um mútuo conversível, que acho que é uma boa forma até de você isolar isso. Você tem, aí quando você tem, acho que talvez um fit mais profundo, aí a gente já pode falar num M&A direto, né, de absorção dessas novas ideias para dentro, que é uma outra modalidade aí, que tem, acho que até bancos Siemens, e aí, Davi, você vai falar disso com mais detalhe, acho que tem até um pouco esse viés de investir propriamente, né? Claro que você tem outras formas, você tem até troca, né? Você tem até, às vezes, aquela empresa precisa de alguma ferramenta que a Siemens ou a BASF, aqui só dando exemplo, tá, gente? Não sei se vocês fazem isso efetivamente, mas vamos dizer que a empresa inovadora ali precisa de alguma daquelas ferramentas que vocês têm à disposição e uma forma de investir é você dar aquilo para o empreendedor, né? Então, acho que assim, já falei muito aqui, gente, era muito a ideia de... aí só falando um pouquinho como é que são esses contratos, investimento direto, isso aí vocês vão receber também. Tem alguns mecanismos importantes quando a gente fala aí do aspecto jurídico, mas parte jurídica é muito chata, então é melhor ler do que ficar falando sobre isso. Só advogado que gosta de falar dessas coisas. Então, quando vocês receberem o material, aí vocês olham e tem, enfim, um pouquinho, contam nesse slide aqui, eu conto um pouquinho como é que ficam esses contratos quando a gente fala de investimento e testagem, enfim. Bom, gente, era isso. O objetivo aqui dessa apresentação era ser muito breve, porque o principal aqui do nosso painel é esse bate-papo e conhecer um pouquinho mais aí da experiência do Davi e da Thaís em inovação aberta. A gente
contextualizar um pouquinho. Bom, gente, falei demais. Queria aqui só começar, então, o nosso painel, Thaís e Davi. CVC, quando a gente fala em Corporate Venture no Brasil, é algo relativamente novo, né? Assim, a gente não tinha programas super consolidados e etc. Então, eu queria que vocês contassem, acho que, um pouquinho dos programas de vocês. Vocês já falaram um pouquinho lá no começo, mas, assim, queria que vocês dessem um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de detalhe, cases, acho que se vocês puderem contar aí para o pessoal aí da nossa audiência, acho que seria legal. Acho que você, Thaís, de repente começar você, daí você passar a bola para o Davi. Claro, sem problemas. A BASF, ela, como eu disse no começo, ela tem desde 2001 essa equipe, esse braço, né, de investimento em startups, que a gente chama de BVC, BASF Venture Capital. A ideia por trás é que, e daí eu vou fazer já um link com uma pergunta que eu vi aqui do Diego, a ideia é que a gente seja um catalisador da mudança e da inovação dentro da BASF. E para isso a gente foca, obviamente, em investir em startups que estão dentro, de alguma maneira, da indústria química, mas tudo aquilo que é core para a empresa, né? O Diego fez aqui uma pergunta sobre pesticida, né? Tudo aquilo que a gente entende que é core para a empresa, a gente deixa para que as unidades de negócio façam a maneira como acharem melhor, seja através de parcerias, joint ventures ou M&A. Pesticida, por exemplo, está dentro do core da empresa, então a gente deixa para que a unidade de negócio tenha a estratégia de como tratar esse assunto. Do lado da BVC, a gente procura investir em tudo aquilo que traga algum tipo de mudança e que nos posicione, eu comentei, né, usei essa palavra, nos posicione de maneira sustentável. Sustentável no sentido de como a gente vai sustentar o nosso negócio para os próximos 150 anos. É continuando fabricar produtos e vender esses produtos por quilo e por litro? Ou é agregando algum tipo de serviço? Então, é isso que a gente se questiona todo dia e é assim que a gente vai criando a nossa estratégia de investimento, né? Eu vou dar um exemplo do mundo agro. No mundo agro, a BASF, ela está inserida, historicamente, vendendo pesticida, vendendo fungicida e agora vendendo sementes. Como que a gente pode agregar mais valor ao nosso cliente e, ao mesmo tempo, trazendo inovação para dentro da empresa? A gente pode, por exemplo, investir em plataformas digitais de gerenciamento para os cultivos. Isso auxilia o nosso cliente ali na ponta, né, que é o fazendeiro, e contribui para o ambiente agro como um todo. A gente pode, por exemplo, investir em smart farming, né? E esses dois exemplos são exemplos de fatos concretos. A gente investiu esse ano na China numa empresa que chama Smart AHC, que ela ajuda no gerenciamento de fazendas voltadas a suínos, né? A BASF, ela não fabrica software, a BASF não está historicamente inserida em gerenciamento. Mas uma vez que a gente produz produtos que são vendidos e auxiliam na nutrição animal, por exemplo, na nutrição de suínos, faz todo sentido que a gente invista em inovações para esses produtores, para entender como que o mercado e as tendências de mercado estão evoluindo e a gente daí conseguir ajudar nessa mudança. Então, é um pouco dessa maneira como a gente se posiciona. David, eu não sei como que é na Siemens, você quer comentar um pouco também, se vocês também fazem esse paralelo e deixam o core para as unidades de negócio e vocês cuidam mais do que tangencia, como que é na Siemens? Thaís, curioso, muitas das coisas que você falou tem um paralelo na Siemens. A gente atua como catalisador de transformação da empresa. A questão sustentabilidade é super importante, não só sustentabilidade, mas num amplo senso, o que em inglês a gente chama de ESG, né?
que eu acho que em português é a preocupação com rating, com indicadores de sustentabilidade, de governança corporativa, né, e ambientais. E outro é, obviamente, o retorno financeiro. No nosso caso, a Siemens Financial Services, aliás, a Siemens tem dois braços, né? Tem um braço, se chama Next 47, que nasceu em 2016 como um braço de venture capital mesmo. Aliás, focado em tecnologias novas, procurando unicórnios, e teve uma atuação muito forte no Vale do Silício, até porque a pessoa que lidera vem de um dos grandes corporate ventures, da Hewlett Packard. Eu sou do braço da Siemens Financial Services, onde a gente descobriu um dia, e foi aqui no Brasil, que precisávamos fazer venture capital, e a gente não sabia que estávamos fazendo venture capital. Então, mas exatamente pelos motivos que você colocou, a Siemens é uma empresa conhecida no mundo inteiro pela engenharia fortíssima, pela tecnologia, em áreas muito específicas: energia, saúde, transporte urbano, né? Não urbano, mas transporte, locomotivas. E a gente sempre investia em projetos tradicionais, como as grandes termoelétricas, que eram projetos que tinham começo, meio e fim. Você sabia que eles iam comprar com exclusividade equipamento da Siemens. No Brasil, a gente chegou à conclusão de que o mundo do setor de energia estava no meio de uma revolução, que aliás é global, onde o antigo monopólio que as concessionárias tradicionais detêm está se esfarelando por causa de tecnologias muito baratas de produção de energia, solar, eólicas e outras, e tecnologias de comunicação que também viraram muito baratas. E a gente entendeu que aquele modelo de você vender produtos para o cliente não era mais interessante. O cliente tinha que contratar um serviço. Aliás, o cliente tem uma outra preocupação. Ele quer investir o capital dele no business dele, não quer se preocupar com energia, que talvez seja o segundo, terceiro ou quarto custo dentro do ranking. E a Siemens precisava, como você colocou, se transformar. E a forma mais ágil de fazer isso é fazendo M&As de empresas que têm agilidade, que já estão estruturados, que conseguem fazer isso de uma forma muito mais rápida, com um retorno financeiro muito mais atraente. E o primeiro investimento que a gente fez foi uma empresa que foi iniciada por ex-executivos da Tesla aqui no Brasil, que oferecia armazenamento usando baterias da Tesla como uma prestação de serviço. A energia, não sei se vocês sabem, fica muito cara no Brasil, das 6 da noite às 9 da noite. Naquele momento, você carrega a bateria com energia solar e às 6 você descarrega com essa energia até às 9 da noite. Enfim, são esse tipo de negócios que a gente tem procurado, que foi uma inovação para a Siemens Financial Services, e vamos continuar investindo. Aliás, daqui a umas semanas vamos anunciar mais um outro investimento aqui no Brasil. É interessante isso que você está comentando, porque dentro da BASF, né, da BVC, eu vou pegar duas coisas que você mencionou, né, sobre o retorno financeiro. Para a gente, como um CVC, como um Corporate Venture Capital, investindo de maneira estratégica em startups, às vezes a gente sente muita dificuldade em mensurar o retorno desse investimento, o retorno estratégico, né? O retorno financeiro é super fácil, né? Basicamente por quanto você pagou aquela fatia que você comprou da startup e depois por quanto você vendeu, né? Ou por quanto que gerou de receita. Mas o retorno estratégico, a gente está descobrindo maneiras diversas de como medir esse retorno estratégico, né? Então, é interessante o que você tenha falado, né? Que para vocês foi fácil medir esse retorno desse investimento, desse M&A.
E eu acho que uma outra coisa que difere a BASF, talvez o que você comentou, é que a gente procura comprar uma fatia das startups, uma fatia geralmente pequena, né? Então, a gente, do nosso fundo, hoje a gente tem 250 milhões de dólares no nosso fundo, parte já foi investida em startups, parte está disponível, mas os nossos cheques variam de 2 a 5 milhões de dólares, né? Então, eles são cheques pequenos, onde a gente fica com uma fatia pequena, um minority stake. E pelo que você comentou, David, vocês fazem aquisições de 100%? Ou vocês também variam? Você está no mudo. Tá no mudo, David. E, aliás, seu microfone está pipocando um pouquinho, David. E agora? Tá ótimo. Agora está ótimo, ok. Thaís, eu também vou lhe fazer uma pergunta, você tocou um ponto que eu achei interessante. Nós somos investidores minoritários. A gente é investidor minoritário porque não quer consolidar no nosso balanço a empresa investida. Tipicamente, a gente quer investir entre 20% e a gente pode chegar até 49%. Em alguns casos, a gente chega até 41%. Mas sempre vamos co-investir com outro investidor, seja financeiro, sejam os próprios empreendedores. Isso é o norte que eu tenho como Siemens Financial Services. Ticket, por exemplo, o ticket da GNA, estamos falando, tem 3 acionistas lá, né? Bom, agora tem 4, porque tem a SPIC, que é aquele consórcio chinês, mas tem a BP, tem a própria Prumo, que tem um investimento no Porto de Açu. O total de investimento dessa térmica são 1,3 bilhões de dólares. Isso é nosso ticket padrão. Nas startups que a gente investiu no Brasil, nosso ticket é 5, 10, 15, 20 milhões de dólares. E tem uma questão aí, a gente tem investido não só na startup, quanto a gente tem proporcionado capital através de uns veículos separados para financiar o próprio projeto de infraestrutura. Então, eu invisto na startup, que é o motor, que é a empresa que daqui a 5 ou 7 anos a gente espera vender com grande retorno financeiro. Aliás, eu espero vender para a unidade industrial da Siemens. Na minha cabeça, estou investindo no futuro da Siemens, espero que ela enxergue isso e acabe comprando. E essa vai ser a minha pergunta para você, Thaís. Que nem sempre o business industrial enxerga o valor onde a gente enxerga o valor. Então, meu trabalho como investidor não é só identificar um excelente projeto, uma equipe excelente, entender que a tendência do setor, mas também fazer um trabalho de convencimento interno de, olha, isso aqui realmente faz sentido, não só para mim como investidor, mas para você como empresa. Então, a pergunta para você, Thaís, é como que você aqui no Brasil encontra essa conversa interna? Eu acho que essa é a pergunta do milhão. Na verdade, o que a gente faz? Eu acho que é muito mais fácil, eu acho que é o low hanging fruit, né? É você buscar investir em startups que apresentem uma tecnologia que já tem um problema real para ela resolver, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente busca conversas, diálogos estratégicos com as nossas unidades de negócio, a gente entende uma dor que eles têm e a gente traz uma startup que tem a solução para essa dor, isso é um caminho super fácil de convencimento e muitas vezes isso tem fit com a questão da inovação, com a questão de novos modelos de negócio, com de fato catalisar a mudança, como a gente comentou. Agora, de fato, existem casos, que é o que você está comentando, onde a gente enxerga uma tendência de mercado, onde a gente enxerga uma solução
que pode ser até o próximo substituto para aquilo que a gente faz. E aí a gente precisa não só convencer, como a gente precisa fazer com que a unidade de negócio entenda que, de fato, o que ela faz hoje vai morrer e ela precisa buscar alternativas para se posicionar, né? Um caso, acho que emblemático, foi até o meu TCC na minha pós, foi o caso da Kodak, né? Então, a substituição das máquinas fotográficas analógicas pelas máquinas digitais. A máquina digital, a primeira, nasceu dentro da Kodak. Eles entenderam que aquilo não teria público e que também mataria o negócio deles. Em long story short, a Kodak, enfim, teve o fim que a gente conhece. E a máquina digital está aí hoje também tendo o fim que a gente conhece, que foi para o celular. Então, eu acho que o convencimento é muito importante e é uma trilha, David. É uma trilha que a gente faz constantemente, né? A gente não chega, eu, por exemplo, costumo não chegar do dia para a noite e apresentar uma nova tecnologia. Mas eu costumo fazer, por exemplo, conversas ao longo de meses com as unidades de negócio, começando por introduzir o que outras empresas estão fazendo, introduzindo dados. Eu acho que contra dados e fatos não há argumentos. E daí, no final, o que eu tento também buscar é que a própria unidade de negócio traga aquele argumento ou traga a necessidade e eu leve eles ao caminho onde eles entendam e eles venham com essa necessidade dessa solução que a gente já está convencido de que precisa ser introduzido. Então, eu diria que é um caminho árduo, às vezes, né, de evangelização. Eu acho que é super importante, e eu devo dizer que na BASF eu encontro vários colegas que são pessoas dentro das unidades de negócio que são os catalisadores da mudança, né? A gente não vai ter nunca 100% da companhia pensando da mesma maneira, o que é ótimo. Então, eu acho que encontrar essas pessoas tem sido o caminho. Agora, eu acho que eu também tenho uma pergunta para você. Como que vocês fazem para entender quais são as tendências, né? Vamos dar um exemplo. E claro que não são opções que se excluem, né? Mas imagina que você tem que fazer uma decisão de investimento. Você tem lá o mercado de energia, né? Como que você faz, por exemplo, para decidir entre se a tendência vai ser uma tecnologia de storage, né, de energia, ou se a tendência vai ser, na verdade, uma tecnologia de geração de energia constante, né? Como que vocês têm esses brainstorms? Porque uma coisa, por exemplo, hoje a gente já viu, realmente já está maduro que energia eólica não é só uma tendência, mas é o nosso presente. Mas novas tecnologias que não são ainda maduras, como que vocês têm essas discussões para decidir aonde investir? Tá, eu respondo, Thaís, e daí você responde a mesma pergunta, porque eu fico curioso da sua resposta também. No meu caso, eu acho que é bem mais fácil. Eu diria, primeiro, o seguinte, a Siemens tem uma quantidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento absolutamente enorme. Então, tecnologia que você pensar, se você for em algum canto da Siemens, abrir uma gaveta, você vai descobrir brinquedos lá inimagináveis. Então, tipicamente, a gente acha tudo dentro da Siemens. Produto, tecnologia, alguém já pensou, alguém já fez, está lá disponível. O desafio, tipicamente, é transformar isso num business. Então, não adianta você desenvolver uma fantástica tecnologia de inteligência artificial ou machine learning, ou ter um fantástico software, se teu business não é comercializar software. Então, essa ponte que eu tento fazer com os meus investimentos, levando para o mundo de energia, o que a gente está vendo no mundo de energia, e o João deu aí um contexto histórico do mundo de venture capital,
não sei se vocês lembram, acho que foi o presidente da IBM, no 56, 57, alguém perguntou para ele, e aí, o que você acha que é o tamanho global das computadoras? E ele falou, eu acho que tem mercado para 4 ou 5. Naquela época, os computadores tinham tamanho de prédios, né? E só serviços de inteligência e governos que compravam. Nos anos 80, virou a revolução do personal computer, do computador pessoal, né? Cada um e agora todo mundo tem, certo? Está acontecendo a mesma coisa. Só falando no comentário, essa foi a história do Steve Wozniak, quando ele levou a ideia do computador pessoal para HP. Falou, para que eu vou, por que as pessoas vão querer um computador pessoal, né? Exatamente. A mesma coisa aconteceu no mundo de energia, está de fato acontecendo no mundo de energia, e, assim, de uma forma muito simplificada, chama geração distribuída. O que está acontecendo? Você não precisa mais investir em um grande projeto de energia lá, sei aonde, investir em pesadas linhas de transmissão para trazer a energia até você. Daqui a pouquinho, e já está acontecendo, cada um de nós coloca placas solares no telhado, a gente consegue não só consumir energia, mas se tem excedente, vender energia, armazenar ela. E o que está virando é que o elétron, que antes era uma grande conquista, você produzir um elétron bom, de qualidade e barato, agora isso não é mais um desafio. O desafio é toda a informação, todos os dados que você gera em torno de quando você produz, como você produz, quando você consome, para que você consome. Essa informação tem explodido a quantidade de potenciais fontes de receitas, de novos modelos de negócios. É aí onde eu procuro tendências. Não estou procurando tendências, essa tendência já existe. Eu só simplesmente estou catando o que eu acho que são empreendedores capazes de aproveitar isso melhor e mais rápido do que outros, tendo clareza total e de que a Siemens não é o mundo da Siemens. A Siemens, o que me diferencia a mim como investidor? Se você só capacidade de investir, tem um monte de investidor lá fora com capital. Então, capital também virou commodity. O que eu trago junto é a possibilidade de fazer uma parceria com uma empresa que profundamente entende, consegue produzir engenharia, consegue produzir tecnologia e tem um conhecimento específico do setor de energia. A dificuldade é, eu como investidor, fazer a ponte entre esses dois mundos. Não só no aumento de investimento como empreendedor, mas depois de facilitar essa troca de informações e experiências para que o empreendedor realmente aproveite o fato de ter como investidor a Siemens, não só a Siemens Private Equity, como a Siemens, o braço industrial. Então, só consigo ser minoritário e graças a Deus que sou minoritário. Se a gente fosse comprar 100% da empresa, a gente transformava ela na Siemens com todas as vantagens e todas as desvantagens de ser uma grande empresa. Né? Então, agora, a mesma pergunta para você, Thaís. Olha, eu acho que dentro da BASF, a gente tem algo muito parecido. Às vezes a gente faz umas contas, né, para convencer o nosso board, o nosso advisory board do investimento. A conta é a seguinte: sim, eu tenho essa tecnologia sendo desenvolvida, né, lá no pipeline do nosso R&D, dos nossos centros de pesquisa, mas se a gente for considerar os processos internos, essa tecnologia que hoje está sendo desenvolvida, né, lá no nosso centro de pesquisa, na Alemanha, em Shanghai, ela vai levar 3 anos para chegar ao mercado. E eu vou precisar de X milhões. Ao passo que tem uma startup que já está trabalhando neste mesmo mercado, onde a gente está falando dessa tecnologia. Essa startup já está operando, ela não é perfeita, né, porque é uma startup, mas se a gente investir um cheque muito menor, a gente vai conseguir amanhã
entender o funcionamento dessa tecnologia, o feedback do mercado, se ela evoluir com a nossa ajuda, porque a gente, que nem você comentou, né? Dinheiro hoje é commodity. Como a gente faz até para convencer o empreendedor a nos aceitar como parceiros? A gente só coloca na mesa, olha, o acesso ao mercado, a gente coloca os mais de 150 países onde a gente atua, a gente coloca o tamanho da nossa receita e o número de experts. Então, uma vez que a gente investe nessa startup, a gente consegue, muito mais rapidamente entender como essa tecnologia se posiciona e o que ela traz de retorno. 2, muito mais barato do que desenvolver durante 3 anos dentro do nosso R&D. E 3, claro, se a gente consegue suportar o desenvolvimento dessa startup, a gente tem no final, que é o que a gente também coloca como pilar e critério de investimento, o retorno financeiro. Então, eu acho que esse é uma das maneiras que a gente faz para convencer e escolher aonde a gente investe. Só um ponto interessante dentro do que você falou, de como convencer, aliás, até corrigindo uma fala minha aqui, como convencer o empreendedor, que teve uma coisa que eu falei que muitas vezes as corporações usam mútuo conversível, né? E aí tem uma questão que às vezes o empreendedor, dependendo do quanto disruptiva a ideia dele, ele também não quer a ingerência da grande corporação. Ele fala, pô, você vai me convencer primeiro com mútuo conversível, depois eu vejo se eu quero a tua plataforma, toda essa parte de sinergia, é interessante. Você tem várias, essa é a beleza um pouco também, né? Que vocês têm várias ferramentas aí à disposição de vocês. Sim. Não, e como o próprio David falou, a gente não quer enfiar a startup dentro da nossa grande corporação. A gente não quer de maneira alguma isso. O que a gente oferece é de maneira proativa eu não vou dizer ingerência, mas uma colaboração para que a startup, para que esse empreendimento tenha o melhor desenvolvimento, o melhor retorno e maior retorno possível. Mas voltando àquela questão de como escolher, eu acho que tem também uma decisão que envolve o errar rápido e consertar mais rápido ainda, né? Então, como um corporate que está aí há mais de 15, agora são 19 anos, né, no mercado, a gente já errou. E a ideia é que a gente entenda que a gente errou o quanto antes para poder acertar também o mais rápido possível. Então, a beleza também de ser um CVC e de ter cheques pequenos e de não colocar para dentro, como você falou, David, para a gente não colocar para dentro do nosso balanço os empreendimentos, é que a gente tem esse freedom to operate para errar. Então, a gente busca, com base em dados, com base em fatos e também um pouco no nosso gut feeling, né? Eu acho que deixar isso de lado seria um erro. Então, a gente tem dados, a gente tem fatos, mas a gente tem sim um pouco de gut feeling, um pouco até de acreditar. Você né, Thaís, para fazer. Exato. A gente sempre tenta investir naquilo que a gente acredita. Passados 6 meses de acompanhamento, e para isso que servem os KPIs, para isso que serve o monitoramento, as conversas semanais com os fundadores, não está indo para um caminho legal, a gente senta e vê o que dá para fazer. E claro que nada impede, né, David, da gente investir em, digamos assim, fazer 2 apostas em 2 cavalos. Eu acho que também é uma das coisas que um CVC consegue fazer e isso também traz muitos benefícios para a empresa, para a corporação. Gente, só pegando aqui, aproveitando, tem uma pesquisa, uma pergunta do Eduardo Alain, especificamente sobre como que a gente protege, né, a propriedade intelectual. Acho que aqui, em linhas gerais, é isso que ele pergunta, né? Como é que o processo de negociação com as startups para aporte financeiro envolve uma exposição do produto. Muitas vezes isso envolve proteção à propriedade intelectual. Como é feita essa negociação, né? Por exemplo, como é que a startup pode compartilhar informação sigilosa, coisa que pode ser sensível e daí eventualmente colocar a startup numa posição de vulnerabilidade. E aqui é interessante que a gente tem 2 cases de grandes corporações
E eu falando só, dando a minha visão aqui, Eduardo, falando só sobre o ponto de vista do advogado, o que a gente tem de proteção aqui normalmente é um NDA, né? Acho que é a grande coisa que a gente consegue fazer. Dependendo da situação ou do quão disruptiva é uma ideia, às vezes você pode até ter uma multa não compensatória, você tem como tangibilizar o que foi uma quebra daquela confidencialidade, daí de repente de uma grande corporação ter pego a tua ideia dentro, mas você precisaria de indícios muito claros, se tem uma questão de ônus da prova e tal. Hoje a gente até consegue tangibilizar isso um pouco e até colocar às vezes multa, enfim, que aí é calculada muito com base na expectativa que você teria de ganho daquele negócio, que é muito difícil também você conseguir judicialmente no Brasil, porque a gente está falando, entre aspas, de uma perda de oportunidade, né? Qual que é o dano que você gerou para a startup? Concordo com você que é uma posição vulnerável, mas ela é, vamos dizer, factível. Acho que a gente, dentro do que a gente tem de cases no Brasil, a gente tem, eu pelo menos tenho visto pouquíssimos casos assim que a gente fala de roubo de ideia mesmo, que você tem uma briga judicial. Talvez tenha uma famosa e grande nessa ideia do agente autônomo aí de duas grandes instituições, né? Que a gente sabe que tem uma discussão grande aí, uma concorrência muito forte nessa indústria, que a gente está aqui falando de um viés de inovação e tecnologia, mas acho que tem um pouco essa parte. Queria ouvir um pouquinho de você, David e Thaís, como é que vocês veem isso na prática? Como é que vocês normalmente fazem esse tipo de proteção? Eu acho que no nosso caso, para algumas startups é fácil, né? Por exemplo, quando você fala do desenvolvimento de uma nova tecnologia ligada à molécula, por exemplo, encapsulamento, é muito fácil, né? Porque daí você já tem, mesmo que seja segredo industrial, você consegue dizer do que se trata aquele desenvolvimento daquela startup, e você, com o NDA, você consegue descrever que, olha, aquilo pertence à startup, ao fundador, e daí o que tivesse que se desenvolver dali para frente em conjunto, daí é uma questão também de você acordar para quem que fica aquela propriedade intelectual. Eu acho que tem um ponto importante, João, que é a questão do mercado e da confiança do mercado. Como o David comentou, né? Eu acho que hoje funding para bons empreendedores e para boas ideias não falta. Então, se você como um investidor se queima no mercado, né, a ponto de ter essa má reputação, você não vai ser aceito por nenhum round de investimento e por co-investidores. Então, hoje, muito mais do que essa questão de colocar em NDA, se proteger no NDA, né? Eu diria que mais do que isso, os investidores não querem se queimar de fato no mercado e deixarem de ser considerados para bons rounds de investimento. Para nós, dentro da BASF, e como sendo uma corporação, isso, inclusive, está no nosso DNA, compliance, trabalhar com ética, né? Então, isso já está no DNA da corporação, que não está aí no mercado há 150 anos à toa. E tem toda essa questão de que, e é muito fácil, né, você ser cancelado, né, pelo mercado. Então, trabalhar de maneira correta, ética, eu acho que posiciona muito bem você como investidor. Não sei se o David vai concordar comigo. Completamente, Thaís, é um ponto excelente. Eu tenho uma reputação a zelar como investidor. Eu tenho uma marca como investidor e quero que eu seja percebido de uma forma X. Obviamente, os valores da Siemens são de ética, de compliance, de respeito, tanto dentro da Siemens quanto fora. Mas o que eu diria? Eu me envolvo, assim, no momento que eu for investir, estou falando de dois casos práticos no Brasil. Aquele do ex-executivos, a Tesla, que montaram a Micropower, não sei se vocês viram, faz pouco tempo no jornal saiu a notícia do projeto com a Vale,
e daqui a umas 2 semanas a gente vai anunciar mais um novo investimento na área de geração de GD, geração solar. Primeiro, não surgiu ainda nenhum case onde a gente nem sequer cogite investir num concorrente. Eu não faria. Não imagino uma situação onde, depois de olhar o mercado e ter achado uma equipe, um business plan, depois de ter passado meses estudando, mentorizando com eles, fazer isso com outros e botar eles para concorrer. Para mim não faz sentido. Aliás, o que acaba acontecendo, e depois de investir neles, tem um trabalho intenso de abrir portas para eles, tanto no setor, com clientes, quanto dentro da Siemens, quanto aproveitar o que a Siemens tem para oferecer de recursos, de clientes, de network, de associações, para favorecer esse nosso investimento. Isso seria um. Não estou investindo em tecnologia. Não estou investindo numa coisa tão cru que é uma nova tecnologia que vai mudar o mundo. Não sei se meu colega da Next 47 enxerga o mundo dessa forma. Eu, na realidade, estou investindo em coisas que a Siemens não consegue fazer, ou demoraria muito, ou seria muito caro, seria muito difícil fazer. Então, realmente, essa dificuldade, esse potencial conflito nunca se apresentou. O que está acontecendo é que o mais interessante das empresas que a gente está investindo é a geração de dados. E essa geração de dados faz parte do motivo de investir, e eu coloquei como cláusula, eu quero poder oferir esses dados, para quê? Para construir novos softwares, novas data analytics, novas análises, que a gente possa transformar em receita. Então, na verdade, para mim, essa startup é um laboratório. E o que a gente for co-criar vai ser para eles poderem aumentar as vendas. Agora, falando de um caso hipotético, onde a gente for investir numa tecnologia, a Siemens, durante toda a vida dela, tem comprado tecnologias novas, tem feito parcerias. Fazer parcerias onde você respeite e trabalhe com propriedade intelectual de outros é super tranquilo, muito além do NDA, assim, exploração conjunta de propriedade intelectual, isso é normal para a gente. Que vocês vivem da reputação de vocês, né, gente? Não é à toa que vocês representam placas como BASF e Siemens, né? E é um pouco como a Thaís falou, tá? A BASF aí há 150 anos. Então, acho que tem uma questão, especialmente quando a gente fala de track record, porque é o caso de vocês que são investidores em série, então isso é ainda mais relevante. Pessoal, a gente está aqui meio apertado de tempo, mas eu queria fazer ainda também uma pergunta. Se João e Fernanda me permitirem, tem mais uma perguntinha aqui que eu queria fazer para o David e para a Thaís, muito assim, dentro dessa perspectiva, né, da crise, né, assim, eu acho que o que a gente tem vivido agora com a pandemia, né, assim, o que vocês têm visto, assim, de mudanças na dinâmica, né, de como que vocês investem, e como é que, e se tem alguma situação que vocês enxergam que deve permanecer aí no pós-crise, né? Então, acho que tem um aspecto aí do shake hands, do olhar no olho, até um pouco do que a Thaís falou do gut feeling, que a gente, como ser humano, consegue ter vendo outro ser humano, né? Então, acho que, se vocês puderem falar rapidinho só um pouco sobre isso, João, não sei se a gente pode. Liberado, vamos fazer a última sim. Então, tá bom. Então, Thaís, David, acho que dessa vez vou começar pelo David, porque eu comecei todos pela Thaís, agora vou começar pelo David. Desculpa, João, já começou minha próxima reunião, você repete? Estou tentando desligar. Não, tranquilo. Desculpa, David. Estava fazendo aquela pergunta sobre
que nesse contexto que a gente está vivendo agora de pandemia, home office, etc., o que mudou na dinâmica de vocês, né? Porque acho que tem muito essa coisa, até que a Thaís comentou, de gut feeling, de olho no olho, você lê a pessoa, né? Não só vê a pessoa. Então, acho que se vocês puderem comentar rapidamente. Então, com permisso de vocês, eu vou responder. Obrigado por perguntar para mim primeiro e vou sair do call. Vou dar uma resposta rápida. Para mim, uma das coisas mais importantes na hora de investir é a equipe. A equipe, ideias, tem muitas ideias, todo mundo tem ideias, mas eu valoro muito e tento analisar não só o potencial da ideia, e procuro escalabilidade, claro, mas a capacidade dessa equipe executar essa ideia. Então, para mim, se tem uma pessoa genial, mas uma equipe fraca, tem um problema. Realmente estamos procurando uma equipe, e por um motivo que você acabou de colocar. Quando você está falando nessa fatia de risco, de empresas com pouco histórico, ou sem nenhum histórico de receita, como são as duas em que a gente investiu, as coisas acontecem, o mundo muda, e o que a gente precisa é uma equipe que tenha capacidade de girar 180 graus, reformular essa estratégia que a gente achava que era o que ia ser e caminhar para o outro lado. E, por exemplo, isso já aconteceu no caso da Micropower, que nossa tese de investimento, que usa baterias para descarbonizar, para reduzir o consumo de diesel no Brasil, que é gigantesco, para aumentar a penetração das renováveis intermitentes. Bom, nos últimos 6 meses, o real se desvalorizou 40%. Então, eles acertaram na mosca a queda na curva das baterias, que são importadas, mas o real fez com que alguns dos negócios que a gente tinha identificado como muito promissores tivessem que ficar na gaveta por enquanto. Então, o que eles fizeram? Eles adiantaram uma série de businesses que a gente imaginava que iam ficar mais na frente e colocaram em funcionamento. Espero que com isso eu tenha respondido, João. Agradeço a todo mundo, peço desculpas por ter que sair rapidamente. Peço desculpas aqui também por a gente ter avançado no teu horário. Tchau, gente. Tchau, David. A gente se fala. Obrigado, David. Um abraço para você. Abraços. Abração. E aí, Thaís, se quiser comentar um pouquinho rapidamente antes da gente ir. Sim. Não, eu vou comentar super rápido. Eu acho que esse momento de crise e de pandemia, na verdade, fez com que a gente focasse muitos esforços no portfólio existente. Não só esforços financeiros, mas esforços no quesito de gerenciamento, management, esforços no sentido de pessoas, porque startup, empreendedorismo em crise é como um casamento, né? Na crise que você vê como que as pessoas de fato se comportam, o que você precisa ajustar e como você precisa redirecionar. Então, acho que esse foi um grande impacto que a gente teve. Com relação a daqui para frente, eu acho que o que a gente colocou são critérios um pouco mais rígidos no quesito resiliência do negócio e principalmente quando a gente fala, e da resiliência, claro, tem a ver com a equipe, mas quando a gente fala de estrutura financeira, a gente incluiu nos nossos critérios, por exemplo, uma análise muito mais criteriosa sobre qual que é a capacidade daquela startup rapidamente fazer com que a sua operação seja mais lean, né? Se você tem, por exemplo, algum empreendimento que é super heavy in assets, em fixed assets, é muito difícil você, no momento de crise, conseguir diminuir. Então, a gente incorporou isso, mas de forma geral, eu acho que os aprendizados da crise vão ficar aí e acho bom que fique.
Muito bom, Thaís. Obrigado mais uma vez pela participação, foi muito enriquecedor, Thaís. João, Fernanda, extremamente grato aí com a oportunidade, espero poder ajudar em próximos episódios. É engraçado quando a gente está falando desse tema, para mim o tempo parece sempre muito mais curto. Até tinha ficado feliz quando eu tinha visto que eu falei, 2 horas, que bom e tal. Então, obrigado, gente. Desculpa aí a gente ter se estendido um pouco no tempo aí do público. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Fica tranquilo, João. Acho que quando o tema é bom e a conversa boa, a gente realmente não vê o relógio passar, né? Eu estava aqui com a câmera desligada, mas prestando bastante atenção. Inclusive, a gente gravou esse webinar. Então, quem não teve a oportunidade de ver por completo, a gente vai compartilhar o link do YouTube com os participantes e com vocês mesmos, até para divulgar internamente na empresa, alguma coisa assim. Agora, na tela de todos os participantes, a gente tem uma pesquisa que as pessoas vão poder votar anonimamente, sem comentários. São 3 perguntas que você clica se isso superou expectativas, se isso atingiu suas expectativas, se foi ruim, se foi bom. E você vai poder dar a sua opinião para a gente ter um feedback. Afinal, a nossa ideia aqui é fazer uma série. Pelo menos até o final do ano a gente vai ter diversos capítulos de vários temas diferentes. Muitos deles vão ter totalmente uma linha traçada com tecnologia, então já fica o convite, quem sabe vocês não podem aparecer aqui mais uma vez, eventualmente. Agradeço de coração e em nome da Câmara a participação não só do Davi, que teve que sair, mas da Thaís e de você, João. Eu acho que foi ótimo, vocês abraçaram a ideia, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira descontraída e informativa, foi um bate-papo, não foi uma palestra fixa, teve interação do público. Pelo que estou vendo, não faltou nenhuma pergunta para a gente responder, mas tenho certeza que o João depois vai se colocar à disposição para responder alguma coisa, se faltar. E aí, na tela de vocês, não só a pergunta, que eu já vi que 90% das pessoas preencheram, a gente tem também os nossos contatos, né? Então, se você, porventura, quiser sugerir algum próximo tema para alguma próxima edição dessa série, ou até mesmo algum próximo palestrante, queria que você ficasse à vontade, utilizasse esse e-mail aí da sua tela como fonte de comunicação com a Câmara. Eu me comprometo a responder, então qualquer comentário é 100% válido e a gente é muito fã de ouvir feedback, então vamos ficar bem felizes em poder falar com você. Gente, é isso. Thaís, obrigado. João, obrigado. Se vocês quiserem dar um agradecimento final, eu já vou encerrar o webinar. Bom, obrigada a todos. Fiquem todos à vontade para me procurar, LinkedIn. A HK também pode passar os meus contatos de e-mail. E eu espero ter conseguido colaborar aí um pouquinho para que todo mundo entre e amadureça e a gente fortaleça cada vez mais o ecossistema de Venture Capital. Eu também vou ter que sair, então eu deixo aqui meu agradecimento. Parabéns, Câmara, por essa iniciativa. Vocês estão sempre aí incentivando, beneficiando e trazendo muito conhecimento para o mercado. João do Tosini, obrigada. Foi um prazer falar com você, com o David, que já foi. E é isso, pessoal. Bom restinho de semana para todo mundo. Igualmente, Thaís. Obrigado tchau. por tudo. Esse pessoal tem meus contatos também. João, Fernanda, fiquem à disposição para disponibilizar. Obrigado, gente. Fiquem bem. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.